Agora, o que é, para mim, fascinante é ver que existe uma sintonia muito grande entre você e vocês todos do Porta com o que está acontecendo no meio religioso. Quem são os infiltrados ou quem são os pesquisadores ou os estudiosos? Porque, por exemplo, nesse especial de Natal, pelo qual vocês ganharam o prêmio, tem certas coisas na fala que só um cara muito conhecedor do texto bíblico dos evangélicos saca. Por exemplo, a coisa de o outro Tiago, o outro André, o outro não sei o quê, que vocês exploraram legal. Não, isso aí pode ter sido outro fulano. Isso, aquilo. Quem é um conjunto de contribuições ou, por exemplo, alguém chega com a coisa pronta e os outros agregam? Sou eu que escrevo os especiais de Você Natal. que escreve tudo. Eu sempre escrevi desde o início, desde o primeiro. Eu sempre tenho a ideia, escrevo ele todo e aí apresento para os meninos. A gente faz uma leitura, né? Às vezes eu dou o texto para alguém colocar, acrescentar umas piadas, colocar umas observações, mas a ideia, de um modo geral, eu tenho e escrevo. Claro que tudo varia. Então, tem dia que a gente fala todo mundo junto. Ah, podia ser sobre o Velho Testamento, esse especial de Natal. Pode. Aí eu venho para mim e aí eu vou escrevendo em cima. Então, todas essas curiosidades, ninguém lá entende de Bíblia, só eu. Só eu entendo de Bíblia. O pessoal lá... Mas você... por exemplo, o outro Tiago, foi da leitura do Novo Testamento, dos Evangelhos, que você sacou que tinha essas pequenas coisas? Foi. Eu fiquei muito surpreso de ter outro Tiago, ter dois Tiagos, né? A história sem imaginação, teve dois Tiagos. Eu até usei isso quando eu fui escrever a minha série Homens. São 4 amigos, um chama Alexandre, um chama Gustavo e tem 2 Pedros. E aí me questionaram, falaram, pô, mas vai chamar 2 Pedros? Vai confundir. Eu falei, se ninguém se confundiu com os apóstolos com o mesmo nome, não vai ser uma série que vão se confundir. Então eu gosto dessas pequenas coisas, assim. Eu tento ler e perceber, porque no fim das contas nada mais é do que uma análise, só que humorística. A gente está dando a nossa opinião ali, olhando para o lado. A gente pode fazer uma análise. O Mel Gibson fez A Última Tentação de Cristo lá. Como é que é? A Última Tentação de Cristo foi Ele fez A Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo. Ele fez A Paixão de Cristo. É uma visão dele, é uma opinião dele, uma leitura dele, só que séria. A gente faz um tipo de leitura, só que cômica. A gente humaniza aquilo. A gente humaniza o Jesus, a gente humaniza o Deus. Como é que seria... Assim, uma espécie de vida de Brian. Exato, lógico. Não é? É quase como pensando, se Jesus fosse um ser humano e fosse uma pessoa como nós, como é que ele ia reagir quando ele descobrisse que ele não é filho de José, ele é filho de Deus? Como é que isso mexe na cabeça? A gente ia poder mudar. Peraí, passei a vida inteira achando que eu era filho de José, agora eu sou filho de Deus. Ia dar uma confusão mental na cabeça, por um segundo. Você ia falar, como assim? O que está acontecendo? Não, na verdade, agora você vai ter que levar a palavra. Peraí, ninguém me perguntou se eu queria levar a palavra. Quer dizer, eu sou um rato de laboratório, é isso? Eu nasci, cresci. Então, esses questionamentos é que a gente pensa, poxa, talvez isso tenha sido mesmo. Talvez Jesus tenha pensado nisso. Eu sou o Cristo, eu sou o karma de mim mesmo. E tudo isso, quando Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo demônio, o que eu pensei, qual seria a maior tentação do demônio para uma realidade de hoje, dos dias de hoje? A tentação seria a homossexualidade. Talvez isso foi, e se mostrou correto. Acho que eu acertei tanto na escolha da tentação que jogaram bomba em mim. Eu escolhi a tentação certa, né? Porque no especial de Natal que eu botei Jesus como bêbado, mau caráter, que torturava as pessoas, isso não gerou problema nenhum. No especial de Natal que eu sugeri que talvez Jesus pudesse ser gay,
as pessoas ficaram loucas, revoltadas e tal. Mas o que me deixou Você muito... sabe que, na realidade, há um texto em Hebreus, no capítulo 4, no verso 15 do Novo Testamento, que diz o seguinte, que diz que Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote universal, o sumo sacerdote de todos os seres humanos, porque ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, não há nada que tenha passado pela minha cabeça até hoje que não tenha passado pela dele. Não há nada que tenha passado pela tua cabeça que não tenha passado pela dele. Não há nada que tenha passado pela cabeça da humanidade que não tenha passado pela dele. Eu acho extraordinário que isso é que faz o escritor do livro de Hebreus dizer que dá a ele a autoridade de ser o mediador entre Deus e os homens, porque ele sabe exatamente o que é ser humano em toda e qualquer perspectiva. Exatamente. Só que os cristãos têm pavor disso. Eles têm pavor. Eles parece que o Cristo deles se polui se for humano. Tem que ser uma criatura que exista numa interdimensionalidade para poder ser aceitável. Porque se for totalmente humano... No meu entendimento, quando Deus manda Jesus à Terra, e Jesus é o próprio Deus, na verdade, ele manda como ser humano para ele passar por tudo aquilo que os humanos passam, né? Ele morre na cruz para levar os pecados da humanidade, mas ele é humano, ele é gente. Claro. Ele mesmo não se auto-intitula filho de Deus. São os outros que o chamam de filho de Deus. Ele só se chama como filho do homem. Filho do homem o tempo todo. Ele se apresenta como a eclosão daquilo que a humanidade pode ser na sua plenitude. A humanidade, quando a gente crescer, quando a gente deixar a babaquice animal de lado e nós nos tornarmos mentes, espíritos, consciências que cresçam na direção do atingimento do nosso potencial mais pleno, nossa vocação é virar Jesuses. Nossa vocação é sermos filhos do homem. É o que o Novo Testamento diz, que o chamado humano é para se tornar um Cristo. Não religiosamente falando, mas na plenitude do significado abundante do que seja ser humano. Sim. E Jesus manifesta isso que eu carrego em potencial dentro de mim, mas não manifesto. Eu carrego como possibilidade dentro de mim, mas que está obscurecida, blindada, diminuída por tanta predatoriedade, por tanto egoísmo, por tanta ganância, por tanta vaidade, por tanta estupidez, por tanta idiotice, não se manifesta, está preso numa crosta. Mas se isso eclodir, eu viro, e o meu chamado é esse, é crescer todo dia, me desenvolver, para me tornar um Jesus contemporâneo nas minhas relações, nos meus tratos, nos meus afagos, nas minhas palavras, nas minhas posições. Pelo menos é nessa direção que eu tento viver todo dia, com o máximo de normalidade. Por isso, não tem nada jamais que você tenha escrito que me tenha escandalizado. Não há poder de escândalo para mim no que você diz, só o poder de me fazer rir olhando a partir daquela outra ótica. E que eu tenho certeza que Jesus gargalha contigo. Que os anjos gargalham contigo. Jesus do amor, eu tenho certeza que o Jesus do amor está muito tranquilo. O Jesus que as pessoas acreditam é um Jesus que perdoa, que está preocupado com outras coisas. Eu acho isso... Está preocupado com outro tipo de besteira. Exato. Não é com a besteira que faz rir. Essa aqui é a coisa mais pura, é para ser contada na porta do céu, para todo mundo rir. O brasileiro tem uma coisa, eu vou dizer o brasileiro, porque eu não conheço os outros povos, eu conheço muito o povo que eu sou e o meu povo.
O brasileiro tem uma coisa muito de selecionar o que ele quer acreditar, né? Então, mesmo a religião, eu vejo muito assim, o brasileiro, não, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, eu leio a Bíblia, mas eu pulo 7 ondinhas no Ano Novo. Mas eu acredito em espírito. Ah, não sei quem está do meu lado. Mas eu peço para Oxalá para me proteger. E eu acho isso muito engraçado. O brasileiro ele tem um pouco disso de pegar um pouquinho, formar a própria religião. Até mesmo o Jesus neopentecostal é absolutamente sincrético em relação aos cultos afro-ameríndios. Só trocaram certas nomenclaturas, mas deixaram os mesmos conteúdos, mesmas expectativas, mesmas barganhas, mesmos sacrifícios, só que nesse meio, o único sacrifício que esse Jesus dessa religião ou dessas religiões aceita é em grana. Se você não trouxer grana, ele não tem ouvidos para o teu coração, nem para a tua vida, nem para nada teu. Então é de uma perversidade brutal. Enquanto isso, os caras mentem até não poder mais, se odeiam, querem se comer vivos, se destroem, disputam nichos de poder político uns com os outros. O que existe ali é algo absolutamente horrendo. Mas isso a religião não chama de escândalo. Quando é justamente isso que escandalizou Jesus, foi exatamente isso aquilo que Jesus enfrentou e foi exatamente isso que matou Jesus. Não foi uma piada de um grupo interessante de Jerusalém. Não, foram as conversas teológicas sérias do Sinédrio que mataram a Jesus. Não foi um grupo de jovens engraçados de Tiberíades. Não foi esse o caso. Agora, eu vejo assim como as pessoas estão... eu acho que é uma junção, né, do nosso momento. E eu não estou mais nem falando político. Assim, as pessoas são muito precárias, elas recebem muito pouco, elas vivem uma vida muito dura, elas vivem para trabalhar, trabalham para viver. É uma vida, ganha-se muito pouco, ganha-se muito mal, o retorno é muito escasso, a vida de 95% da população é muito, muito dura, muito difícil e muito injusta, né? Isso eu vejo, as pessoas clamam um pouco por justiça de qualquer sentido, assim. Então elas vão ficando com tanta raiva dos políticos, dessas igrejas, dessas pessoas do cara que a rouba, da mãe que morreu de câncer, da casa que não tem esgoto, e ela tem tão pouco para conseguir fazer e mexer com isso, que quando vem um grupo de amor e faz uma brincadeira com um assunto, na cabeça dela, ela consegue mexer nisso. É a única coisa da vida dela tão difícil e que ela consegue, de alguma forma, sentir que tem poder para se modificar. Então as pessoas... É a única coisa que ela preserva. Também. E que ela diz, tanto faz o pobre, o de classe média, o rico, a gente tem acesso a essa mesma coisa. Então, aí, não toque nela, senão me ofende. E quando a gente vem e brinca com isso, eu acho que todo o ódio que a pessoa está acumulando de tudo isso, de ela toda despeja essa vida ali. miserável, por essa vida difícil, pelas intempéries da vida, explode nessa direção. É quase como dizendo, pelo amor de Deus, não mexe nisso, porque minha vida já é tão destruída por todos os lados. E aí ela foca toda a raiva, todo o ódio, todo o sentimento ruim que ela tem com todas as outras coisas é canalizado para isso. E aí eu sinto que toda essa raiva que as pessoas jogaram, né? Muita gente falando assim, quero ver brincar com um Maomé, quero ver brincar com um muçulmano. É quase terceirizando a morte, né? Como eu sei claro. que terroristas muçulmanos às vezes matam pessoas e eu não posso fazer isso, eu quero passar lavar minhas mãos como Pôncio Pilatos e deixar ele te matar. Porque é muito triste você querer que alguém morra, querer que alguém mate outra pessoa e que se matar você vai achar que mereceu. Mate em teu nome, não é? Isso. Mate em teu nome.
Eu não fiz nada, Porque foi exatamente isso. Você tocou num ponto absolutamente do Evangelho, da história da psicodinâmica do Evangelho. Na cruz foi exatamente isso, porque os judeus se reuniram, o Sinédrio, o Knesset judaico, se reuniu e decidiu matar Jesus. Só que eles não queriam comprar essa briga com o povo, porque o povo estava com Jesus. Então, como a gente mata Jesus sem ficar mal com o povo? Os romanos matam para nós. Aí eles criaram aquela circunstância toda, trazem um tal do Barrabás, e aí, de repente, quem vai ter que tomar essa decisão por eles é Roma. É Pilatos que vai ter que decidir, porque eles mesmos terceirizaram a morte. Eles fizeram com que um ou outro fizesse o trabalho sujo por você em Jerusalém. É como você está num dia de sábado num hotel em Jerusalém. Você sabe que no sábado em Jerusalém os elevadores vão parando de andar em andar automaticamente, porque o legalismo religioso é tão grande que o cara não pode nem apertar o botão do elevador, porque isso significaria um trabalho diante de Deus, uma profanação. Olha só o nível do negócio. Então os elevadores vão parando no sábado, de andar em andar, e você fica esperando, você está no 24º, meu Deus, aí vai. Tem um elevador lá para pagãos, que você entra e vai apertando no que você quer. Então, os elevadores de Jerusalém no dia de sábado ilustram perfeitamente bem o que você está falando. Aí uma filha minha estava dentro de um elevador desses que pode subir mais rápido, e entrou com ela um judeu. Aí ela apertou no dela, acho que o 6º, 7º andar. Aí o cara ficou olhando para ela e fazendo sinal para ela apertar para ele. Aí ela falou, o senhor está pedindo para eu apertar para o senhor? Ele falou, é. Ela disse, você quer que eu peque por você? Se esse negócio é pecado, você está pedindo, você está terceirizando o seu pecado para mim? É isso. Isso que está acontecendo hoje em dia, as pessoas terceirizam o pecado. Porque e não param para pensar que não independe de se foi você que cometeu ou não. Se você concorda com aquilo, se você apoia aquilo, se você não fecha os seus olhos para aquilo, você está pecando junto. E eu acho muito curioso essa coisa com a religião, porque também entra-se muito no assunto do não pode, né? Não pode fazer piada com isso, não pode brincar com esse assunto, não pode, é sagrado, é sagrado. Só que quantas coisas não são sagradas para outras religiões e a gente faz e a gente não está nem aí? Quantas coisas... Eu acho muito engraçado a gente fazer um vídeo de humor sobre esse assunto e as pessoas jogarem bomba na gente, e quando a gente vê uma série de centros de umbanda, de religiões de matriz africana sendo depredados, destruídos, gente morrendo, não há tumulto, não há briga, não há ninguém fala nada. Será que é porque é tudo bem? Será que as pessoas estão achando que pode? O que será que... Na realidade, eles estão terceirizando a raiva deles e gostando que traficantes, hoje nas comunidades, destruam centros e terreiros, isso e aquilo, que eles não fariam por causa dos impedimentos legais deles, mas torcem para que alguém faça. Como também a mesma coisa. Eu me lembro, por exemplo, no tempo do Vivo Gordo, ou do Chico Anísio, tinha sempre algum personagem, um padre sacana, um vigário safado, tinha um painho assim, desmonhecado, falando um monte de coisa, e todo mundo achava o máximo. Agora, no dia que fizeram uma novela chamada Decadência, que mostrava o lado evangélico real de um pastor que eu conheço, e a novela se baseou na vida dele. Eu sei, o pessoal pensava que era na vida do Macedo, não, é na vida de uma outra figura em São Paulo, que foi objeto da pesquisa e puseram ali as coisas que ele fazia. Pronto, os evangélicos enlouqueceram,
porque apareceu isso. Ora, a gente estava vindo de rock santeiro, com padre doido, com gente maluca, com assombração e todo mundo gargalhando. Mas o dogmatismo religioso cristão, especialmente nesses dias, o evangélico de natureza pentecostal, não suporta lidar com nenhuma forma de humor ou de instigamento que tem a ver com um comportamento ou com o estereótipo que eles representam. Aí isso se transforma em pecado contra a Trindade, contra o Espírito Santo, é um negócio extraordinário. Agora, eu fico, no entanto, feliz com o fato de que tem uma nova geração chegando, não é? Tem gente jovem chegando, amadurecendo, começando a entender que não é assim, que você não acorda jogando pedra em nenhum altar, que você não acorda xingando Deus e Jesus, que você é um cara bem-humorado para com Deus, você é um cara bem-humorado para com Jesus, e você é um cara bem-humorado para com a vida, e você é um cara bem-humorado para com o teu próximo. Totalmente. Então, isso aí é que, diante de Deus, é o culto. O culto diante de Deus é como você trata o seu próximo. Não tem maneira de você amar a Deus no invisível. A única maneira que você tem de amar a Deus é no trato do seu próximo. E aí, no trato do seu próximo, você é um cara profundamente religioso. Porque a religião é o que me religa, não a Deus, porque eu não sou religável a Deus. É o que me religa a ti. Exato. É o outro, aqui é que está a religião. Como diz o irmão de Jesus, Tiago, o outro Tiago, o evangélico, o outro, o apóstolo, irmão de Jesus, ele diz isso. A verdadeira religião é só uma, que vocês cuidem dos pobres, dos necessitados e dos aflitos das suas agonias. É isso. Então, o próprio Papa falou isso. No céu é possível que tenha muito mais ateu do que não, eu não tenho a menor dúvida, porque os ateus pecam muito pouco. Os ateus e os agnósticos não têm o que dizer. Então, no máximo, eles fazem brincadeira, mas eles não ficam brincando de coisa séria sobre Deus. Exato. Não, e as pessoas falam muito também assim, mas você vilipendiou a religião. As pessoas confundem um pouco o que é vilipendiar, porque uma coisa é você impedir uma pessoa da crença dela, de professar a fé dela. Uma coisa é eu entrar num centro de umbanda, ou entrar na igreja, é chutar uma santa, é chegar na porta da igreja e ficar com o alto-falante gritando coisa para a pessoa lá dentro. Isso é uma coisa totalmente diferente de eu poder brincar com uma situação. Lá no Porta dos Fundos, não só a gente brinca com todas as religiões, que a gente tem sketch falando de padre, de pastor, de umbanda, de islã, a gente já falou com todos, de espiritismo, de ateu. Eu já escrevi texto sacaneando ateu, falando o cara vai ser assaltado, ele fala, meu Deus, aí Deus aparece e fala, agora eu existo. Agora então, o senhor está me procurando. Não tinha Deus, agora que está precisando de mim. Então, enfim, a gente brinca com todos os assuntos e eu acho que é importante brincar. Não existe sagrado para o humor. Se você qualquer coisa que você torne sagrado, intocável, a chance disso virar uma lei, uma regra, um dogma é muito grande. Ninguém questiona, ninguém toca, ninguém fala, ninguém tá brincando com isso, aquilo vai se tornando uma verdade absoluta. E a gente tem que lembrar que as pessoas têm religiões diferentes, têm crenças diferentes. Mesmo o evangélico, é o que você falou, esses evangélicos, às vezes, eles estão brigando, esses líderes evangélicos, eles estão... Um odeia o outro. Eles acreditam no mesmo Jesus, na mesma Bíblia, nos mesmos... Não, eles não acreditam no mesmo Jesus, nem na mesma Bíblia, porque cada um tem uma leitura diferente da Bíblia e de Jesus. São tantos Jesuses que, se a gente apresentasse todos eles, esse povo ia entrar numa esquizofrenia profunda. A maioria já vai ficando esquizofrênico, porque vai numa igreja, ouve um Jesus, vai noutra igreja, ouve outro Jesus, muda de canal no YouTube, é outro Jesus.
No fim, parece aquele endemoninhado bíblico lá de Gadara, que Jesus perguntou qual é o teu nome. Aí o cara disse, Legião é o meu nome porque nós somos muitos. Então, esse povo está possuído por uma quantidade infinita de Jesuses, irreconciliáveis entre si. Impossível. E é muito doido como cada um escolhe no que quer acreditar. Porque o cara fala assim, não, tudo que está na Bíblia aconteceu e é para ser feito como está na Bíblia. Aí você fala, bom, porque aí eles usam isso para dizer o quê? Que, por exemplo, gay não pode, Jesus odeia gay é pecado e está errado, tem que curar. Mas, ao mesmo tempo, na mesma parte de Levíticos que diz que o homem se deitar com uma pessoa do mesmo sexo é abominável, diz que comer crustáceo é abominável também. Usa a mesma palavra, inclusive, o abominável. E aí, mas aí ele, tudo bem ele comer o crustáceo, mas não tudo bem ele dormir com outra pessoa do mesmo sexo. Aí você fala, mas você não pode selecionar. Ou você acredita em tudo aquilo, ipsis literis, como que dá, ou você entende que tudo aquilo... Você concluiu a coisa certa. É por isso, exatamente por isso, é o princípio do Velho Testamento diz, ou você compra o pacotão todo, ou então não compra nada. Porque então se você diz que cumpre o pacotão todo, mas é transgressor de um desses mandamentos, você se torna transgressor de todos, porque a lei é indivisível. Então, onde é que nós estamos agora? Se eu, por exemplo, como crustáceo, transo com a minha mulher, ela estando na menstruação, não julgo e não boto ninguém no inferno porque o indivíduo tem atração pelo igual, de maneira homoafetiva. Onde é que eu estou? Eu não sou o perdido dessa história toda? Se eu não guardo o sábado, se eu não faço nada disso, enfim, quem sou eu? É aí que eles não entenderam até hoje. É que Jesus está escrito, mas eles não creem também porque não leem. E quando leem com óticas tão preconcebidas que eles não enxergam. Mas o que está dito é que Jesus veio cancelar esse negócio todo para trás, que isso é inobservável, que isso só foi posto para avultar a impotência humana em relação à presunção de achar que por si mesmo ele pode encontrar um lugar de pacificação diante de Deus quando não é possível. Tem lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no Novo Testamento, uma visão de Pedro, porque Jesus já tinha ido, Pedro estava aqui, era um cara que tinha uma liderança um pouco maior naquele grupo ali, mas ele ainda era muito caretão, muito cheio de preconceito. Vamos combinar que foi uma coisa que está escrita há 2000 anos, há 1800 anos. Mas olha... Pensa se olha só, não, mas 30 anos para cá, pensa como é que era... mas olha só, vamos combinar que há 2000 anos atrás, Pedro, que ainda era um caretão lá em Atos 10, e aí tem uma visão de Jesus do céu, que veio um pano, um lençol, com tudo que judeu não comia, inclusive coisas que nem você come, nem eu. Quadrúpedes, répteis, todo tipo de animal que estava fora da dieta coxa dos judeus, desceu e a voz do céu dizia, Pedro, mata e come. Aí ele dizia, eu de maneira nenhuma, porque coisa alguma impura jamais entrou na minha boca. Mas a voz dizia, Pedro, mata e come. Foi quando chegaram os representantes de Cornélio, o centurião romano na Cesareia Marítima, convidando Pedro para ir na casa dele. Ou seja, Pedro estava sendo preparado para entrar na casa de uns caras romanos que de outra sorte ele não entraria, porque eram impuros, assim como comer cachorro para nós. Então, agora, vamos combinar também que há 2000 anos atrás chegou um cara chamado Paulo, que deu esse salto quântico. Pedro é uma espécie de Newton, Isaac Newton do Evangelho. Paulo é uma espécie de Einstein do Evangelho. O
cara deu um salto quântico e disse, olha, tanto faz como tanto fez. Nós somos todos pessoas para viverem livres na graça de Deus, e o que santifica a vida é o amor que a gente tem uns pelos outros. Vamos combinar que esse é um salto extraordinário. Paulo não teria nenhum problema de te assistir, assim como eu não tenho nenhum problema, e assim como eu até uso o Porta dos Fundos para ilustrar princípios do Evangelho que são transgredidos todos os dias e as pessoas nem notam. E você me ajuda a ilustrar isso. Que bom. Muito obrigado. A gente está lá, firme e forte, resistindo, fazendo nossas brincadeiras com todo mundo, sendo alvo de brincadeira também. Não tem importância. Podem rir da gente, podem brincar com a gente, podem discordar da gente. O que não pode é jogar uma bomba na gente. O que não pode é... Foi em janeiro, não foi a bomba? Foi quando a bomba? Dezembro, foi na noite de... Foi 24 de dezembro. Foi um Natal e tanto, né? E ainda não pegaram nenhum dos 5. Um deles está foragido na Rússia, inclusive. A gente está bastante preocupado com isso, porque a gente quer que as coisas se resolvam. Mas a gente esquece que a gente está no Brasil, né? As coisas no Brasil não se resolvem. As pessoas não se